Querido e amado Deus, obrigado que podemos te louvar, obrigado que podemos cantar pela tua soberania e por tudo que tu fazes por nós. Queiras tu, Senhor, também nos abençoar nesse momento de pregação, nos conceda o teu Espírito Santo para que possamos compreender, abençoe também o falar e que nós possamos crer naquilo que é dito, crer nas palavras que vêm de ti, ó Senhor. Que a gente saia daqui de forma diferente de como nós entramos. Age em nós, Senhor, age em nosso coração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia e uma abençoada Páscoa a todos. Feliz Páscoa não é para todos. Tem gente chorando hoje. Penso naquele pessoal de Blumenau, onde aconteceu aquela tragédia. Mas abençoada Páscoa é possível a todos, quando nós entendermos a mensagem da Páscoa. Estamos aí nesse domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição do Senhor. Domingo é uma palavra que no italiano é Dominica Dies, proveniente do Dominus. Dominus significa Senhor e Dominica Dies significa Dia do Senhor, ou seja, cada domingo é uma lembrança da Páscoa, é o dia da ressurreição. Esse é o dia que nós comemoramos anualmente, o dia histórico, como foi dito, da Páscoa. Mas a cada semana nós somos novamente lembrados sobre a ressurreição. Por quê? Porque como cristãos, nós vivemos a partir da ressurreição e nós chegaremos na ressurreição. O texto bíblico previsto para o culto de hoje é de Mateus 28, do verso 1 ao 10. Quem quiser acompanhar a leitura, trata-se de um dos relatos da ressurreição. Mateus 28, do verso 1 até o verso 10. Mateus 28, 1 a 10. Ali Mateus nos relata: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão a ele. E como acabei de dizer a vocês. Ele, tirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus vem ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Trata-se então de um texto relatado por Mateus. Mateus, quando ele escreve para cristãos de origem judaica. Mateus, quando ele escreve, ele vai argumentando
a partir do Antigo Testamento, os fatos que aconteceram com Jesus. Talvez por isso ele dá destaque a esse abalo sísmico, ou seja, esse terremoto que acontece quando o anjo tira a pedra da frente do sepulcro. Também ele dá destaque ao esplendor do anjo, que tem um aspecto como relâmpago e roupa branca como a neve. E os guardas ficam paralisados como mortos. No Antigo Testamento, as teofanias, ou seja, as intervenções de Deus, são marcadas por elementos que impactam o ser humano. Mateus, ele já tinha destacado o terremoto por volta da morte de Jesus, e agora ele destaca esse terremoto no enredo da sua ressurreição. O que ele quer mostrar com isso, com esse fato histórico, é que tudo pertence ao Senhor, tudo está sob o controle do Senhor. O fato do anjo ter removido a pedra e assentado sobre ela, uma pedra aí que talvez calcula-se de 2 toneladas, demonstra que não há nada que possa segurar Jesus na morte. É como se o anjo estivesse brincando com essa pedra. Para ele, essa pedra é como uma brita para nós. A pedra é pequena, não pode segurar a Jesus. Eu quero trazer 3 destaques a partir desse relato que nós lemos. O primeiro destaque: a morte paralisa. Nós conhecemos a morte, não a nossa própria morte. Nós conhecemos a morte do outro. Diante da morte, nós não podemos fazer nada. Apenas podemos nos curvar e nos despedir com dignidade da pessoa falecida. Naquela madrugada, as mulheres foram ver o sepulcro. É tudo o que elas podiam fazer. Jesus havia sido sepultado às pressas por José de Arimateia e por Nicodemos. Mateus relata que José de Arimateia era um homem rico que teve acesso a Pilatos e que por isso ele pôde pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia é um seguidor de Jesus, é alguém que crê no Senhor Jesus. E ele usa da sua influência na sociedade, tendo acesso a Pilatos, então, para pedir o corpo de Jesus. E ele vai e deposita o corpo de Jesus num túmulo novo, aberto numa rocha. Isso é túmulo de gente rica, para o padrão da época. Segundo João, o apóstolo João, esse túmulo ficara num jardim, perto do lugar onde Jesus foi crucificado. E isso agilizou o processo de sepultamento. Porque pelas leis judaicas, não poderia se tocar num corpo no dia de sábado. Jesus morreu ali pelas 3 da tarde de sexta-feira. E o dia termina lá pelas 18 horas, no padrão da época. Então, depois das 18 horas já era dia de sábado. E não poderia se mexer num corpo. Então, eles tinham em torno de 3 horas para tirar Jesus da cruz, preparar ele e colocar ele no túmulo. Também é dito que Nicodemos, aquele com quem Jesus teve aquela conversa sobre o novo nascimento, Nicodemos estava junto com José de Arimateia. E Nicodemos gastou em torno de 34 quilos de especiarias para preparar Jesus para o sepultamento. São detalhes importantes, porque no padrão da época, quem fosse morto na cruz era lançado em céu aberto num campo, para que os abutres e os animais silvestres pudessem se alimentar do corpo. E aqui, Deus providencia esses 2 homens para guardar o seu filho morto e guardar com dignidade. Jesus foi sepultado como rico, no padrão da riqueza da época. Todo o esvaziamento de Jesus que Paulo relata em Filipenses capítulo 2, o fato de que Jesus não usou o seu direito de ser Deus. Jesus, quando se tornou um ser humano como nós, ele não usa o poder que ele tem de Deus para ele mesmo. Você não encontra nenhum relato nos evangelhos onde Jesus se aproveita do fato de ser Deus para tirar alguma vantagem. Ele se esvaziou do seu direito de ser Deus.
ele se absteve do seu direito de ser Deus. E quando ele está diante do sofrimento do outro, aí sim, ele faz uso do seu poder para ajudar o outro, mas nunca a si mesmo. E esse esvaziamento de Jesus vai até a cruz. E quando ele morre na pior morte possível, ele morre pelos nossos pecados. E agora que ele está morto, o Pai guarda o seu corpo com dignidade de um rei. E ele é sepultado como um rei. Isso é importante, porque assim nós temos o túmulo vazio. Se Jesus tivesse sido julgado em céu aberto, nós não teríamos a prova da ressurreição. A morte, ela nos coloca em choque. Diante da morte, nós temos apenas o sepulcro. Ali terminam os sonhos. Ali ficam as perguntas. Ali fica a visibilidade da finitude humana. Ali fica a tristeza. Ali fica a saudade. As mulheres que acompanharam a morte de Jesus, que assistiram à crucificação, agora estão aí sem saber o que fazer, o que dizer, o quanto chorar. Elas não podem abrir o sepulcro. A pedra é pesada e entre mentes ela estava selada com o selo de Pilatos. E se alguém quebrasse esse selo, seria réu de morte. E além do mais, tinha uma escolta de soldados para guardar esse túmulo. Então elas não tinham acesso a Jesus. Assim, elas não podem se despedir de Jesus. Não puderam embalsamá-lo. Apenas podem sentar-se à frente do sepulcro, a uma certa distância, e dessa forma viver a tristeza da morte, a tristeza do luto. Essa experiência nós conhecemos, a morte do outro. Os discípulos estão paralisados também com a dor da morte de Jesus. Eles estão escondidos, porque eles podem ser os próximos a serem mortos, a serem executados. Naquela época, quando havia um movimento, e esse movimento precisava ser aniquilado, naquela época eles faziam isso matando os homens, não as mulheres. Por isso as mulheres puderam ir até a cruz e depois podem ir até o sepulcro. Se os discípulos fizessem isso, eles poderiam ser mortos. Mas eles estão na dor, no sofrimento, na tristeza, no desânimo, por causa da morte de Jesus Cristo. Assim as mulheres se tornam as primeiras testemunhas da ressurreição. Se a história da encarnação de Jesus parasse aqui, parasse diante do sepulcro, o que iria sobrar para nós seria somente lamentação, tristeza e a realidade da finitude humana. Estaríamos apenas diante de um homem bom, que fez coisas boas e ensinou coisas boas. E seria apenas um profeta. Somente isso. E aí a grande notícia que nós temos que ser lembrados todas as semanas, em especial no dia de hoje, é de que a história da encarnação de Jesus não parou na morte. E esse é o segundo destaque que eu quero fazer, a realidade da ressurreição. A pedra foi removida. A pedra foi removida não para Jesus sair do túmulo. Ela foi removida para que nós pudéssemos olhar e ver que ele não está mais lá. Ou seja, o túmulo aberto, o túmulo vazio, é a testemunha da ressurreição. É a prova da ressurreição. Diz o anjo: vinde ver onde ele jazia. Lutero, num pequeno comentário desse texto, ele vai dizer que o anjo deu um nome para Jesus. O seu nome é: ele não está aqui.
ele ressuscitou. Não temais, não tenham medo, o crucificado ressuscitou. Não adianta mais procurar ele entre os mortos, ele não está aqui. O sepulcro não pôde segurá-lo. Não perca o tempo procurando ele entre os mortos. Toda a tristeza, todo o choro humano pela finitude da vida humana termina nesse fato. Ele ressuscitou. A morte foi vencida. A vida prevalece. A morte não tem e não é a última palavra para a existência humana. A última palavra é a ressurreição. Porque ele, Jesus, venceu o pecado e a morte. Jesus inaugura a ressurreição, a nossa ressurreição. Todas as pessoas que foram ressuscitadas antes de Jesus voltaram a morrer. Passaram novamente pela morte. Mas quando Cristo ressuscita é definitivo. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é o primogênito dos mortos, ele quer dizer, ele é o primeiro a ressuscitar. E ele inaugura a ressurreição dos mortos. E nós caminhamos para a ressurreição dos mortos. Nós caminhamos para a ressurreição. Nós não caminhamos para a morte. Nós caminhamos para a ressurreição. Quando eu era pessimista e me davam parabéns pelo meu aniversário, eu dizia o quê? Parabéns por quê? Na cota que eu tenho para viver é um ano a menos. Põe pessimista nisso. Hoje eu digo obrigado. Estou um ano mais perto da ressurreição. Estão entendendo? Nós caminhamos para a ressurreição e não para a morte. A morte só é um detalhe perto da grandiosidade da ressurreição. Da paralisia do sepulcro para os pés ágeis em correr e anunciar a única mensagem que de fato importa. Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Vão depressa dizer aos meus irmãos que Jesus ressuscitou. Elas ganham essa ordem. Vão dizer aos discípulos que Jesus ressuscitou. E esse é o terceiro destaque que eu gostaria que a gente percebesse nesse relato. As implicações da ressurreição para a nossa existência, para a nossa vida. Elas saem correndo com aquela mistura do sentimento de medo e de alegria. Significa que elas estão impactadas pelo que elas viram, terremoto, anjo, túmulo vazio, e pelo que elas ouviram. E nessa situação, diz Mateus, Jesus vai ao encontro delas e as recebe com um cumprimento caloroso. Salve. Salve. Agora elas não estão diante de um anjo repleto de glória, intocável, com aquela luz ofuscante de um raio, mas estão diante de Jesus encarnado e que elas conhecem bem. Jesus e quem elas tinham visto tantas coisas maravilhosas serem feitas, de quem elas aprenderam tantas coisas. Jesus em carne e osso, a quem elas podiam tocar. Sim. Jesus permanece encarnado depois da ressurreição. E às vezes nós esquecemos desse detalhe. Muitos imaginam a ressurreição de Jesus como se ele tivesse se tornado um espírito, algo flutuante. Não. Jesus, ele depois da ressurreição, ele come, ele caminha, ele é tocado, inclusive nas suas feridas, que virou a impressão digital dele, as feridas da cruz. Ele é de carne e osso. Claro que ele se coloca em lugar fechado. Ele saiu do túmulo sem precisar tirar a pedra. Mas ele é de carne e osso como nós. E ele é o primeiro a ressuscitar, por isso ele é o modelo da nossa ressurreição.
Assim como Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Porque nós somos um ser completo e iremos ressuscitar de forma completa. Assim elas se lançam aos pés de Jesus e o adoram. Diante da ressurreição não é mais possível ficar passivo, como se fica diante do sepulcro. A ressurreição leva à ação. A primeira ação é de adoração. É preciso dar uma resposta. O fato exige isso. Apenas entender que Cristo ressuscitou e ficar por isso mesmo não é possível. Diante da ressurreição só há duas opções. Ou a incredulidade e a teimosia em não crer, ou a adoração. E nesse sentido, a ressurreição tem um fator de transformação de uma nova realidade de vida. Trabalhei por alguns anos na recuperação de dependentes químicos. E eu não acreditava na recuperação de um alcoolista idoso. Eu sempre pensava, o idoso, o alcoolista, a gente mantém na instituição para manter ele sem álcool. Porque se você deixar ele ir, ele já toma uns tragos, tem que buscar ele de volta. Até o dia que um senhor, diante de uma palestra que nós estávamos fazendo, explicando a morte e a ressurreição, esse homem ele disse, eu entendi. Os olhos dele começaram a brilhar, eu entendi. E agora que ele entendeu o que significa a alegria que ele teve com Jesus, possibilitou que ele não bebesse mais, porque ele não tinha mais medo da morte. Bebia por medo da morte. A segunda ação diante da ressurreição é a divulgação. E de avisar os meus irmãos. Todo o anúncio da encarnação de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, não causa maiores dificuldades para ser anunciado. Falar do nascimento de Jesus, das coisas que ele ensinou, daquilo que ele fez, não causa maior dificuldade. Agora, falar da ressurreição impacta. Para os líderes judeus, a morte de Jesus era a prova de que ele não era o Cristo. Naquela época era assim que surgiam movimentos querendo, pessoas dizendo que eram Cristo. Então os líderes dos judeus, eles acharam uma forma de testar se é o Cristo ou não. Como eles tinham o conceito que Cristo não morre, então o que eles faziam? Pegava a pessoa e entregava para a morte. Se a pessoa morresse, não era o Cristo. Jesus foi entregue para a morte por causa dos nossos pecados. Agora a ressurreição prova que ele é o Cristo, que precisa ser anunciado. A ressurreição é a prova contundente de que Jesus é o Cristo. Por isso a cada semana, a cada domingo, a cada culto, lembramos que Jesus é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Por isso faz sentido orar, porque Ele está vivo. Então Ele nos ouve e está conosco. Por isso podemos viver a tristeza da morte, porém carregados pela esperança da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, assim haveremos de ressuscitar. Por isso podemos viver o hoje na certeza de que o amanhã está nas mãos dEle. Agora a morte não é mais o fim. A morte agora é a cura. Por causa da ressurreição, a morte é a cura de toda doença. Quando alguém fica doente, e a doença ela é ruim porque ela causa dor em nós, mas a doença também ela é ruim porque ela lembra que nós somos finitos, que nós somos mortais, que nós vamos morrer. E conforme o tipo da doença, o desespero às vezes é maior.
E aí nós oramos a Deus pedindo por cura, e Deus pode curar. E quando Deus cura alguém pelo viés da medicina ou de forma milagrosa, quando Deus cura alguém de uma doença, significa que essa pessoa apenas vai morrer um pouco mais tarde. Foi protelada a sua morte, mas a pessoa vai morrer. A ressurreição é a cura definitiva. Por isso a morte é cura. Olha que conceito diferente para você entender o que é o processo da morte. Não precisamos mais ter medo. Nós queremos viver porque nós caminhamos para a ressurreição, e a ressurreição que nós vamos viver dá impacto para a vida aqui, possibilita viver aqui. Mas nós não temos o desespero da morte. A tristeza, sim. A tristeza a gente sente, porque perdemos alguém que vai nos fazer falta, alguém que a gente ama, vai ter saudade, vai ter dor de tristeza, mas não de desespero. É dor de tristeza, mas na certeza de que Cristo ressuscitou e nós haveremos de ressuscitar, nós temos o verdadeiro consolo. Assim nós vemos que a ressurreição tem em si um aspecto de transformação. Quem crer é transformado de uma pessoa sem esperança para uma pessoa com a esperança que faz toda a diferença. Quem não se apega à ressurreição vai se apegar nesses poucos anos de vida aqui. Alguém ilustrou da seguinte forma: você está diante do oceano, você está no mar, está na praia, mas falar de praia num final de semana tão bonito. Você está diante da praia, você vê aquele oceano, que os olhos não alcançam o fim dele. Então esse oceano é a eternidade. Você pega um punhado de água, e essa água escoa entre os teus dedos. Essa água que você pegou é a tua vida aqui. Tentar segurar esse pouco de água é perder o oceano. Segurar esse pouco de anos que nós temos aqui, se apegar só a esses anos aqui, pode ser perder a eternidade. Nós, há pouco tempo atrás, perdemos uma irmã na fé com 28 anos de idade. A Marcela foi nossa aluna de um curso que nós temos de 1 ano. 2 anos atrás? Eu falei quanto? Não, 22 anos de idade ela tinha. Obrigado. Com 22 anos de idade, ela foi nossa aluna de um curso que nós temos de 1 ano. Nós temos um curso para jovens de 1 ano. É um curso bíblico. E a Marcela era líder da juventude na cidade de Campo Alegre, e num acidente de automóvel, então, com as consequências do acidente, ela veio a óbito. 22 anos. E na semana seguinte, perdemos um irmão com a idade de 97 anos de idade. Um irmão temente a Deus, um homem que levou a vida toda a Deus a sério, e aos 97 anos vem a falecer, numa morte repentina. A diferença entre os dois, 75 anos. Diante da eternidade, diante da ressurreição, 75 anos é quase nada. Quem viveu mais? Os dois tiveram vida plena em Cristo. Os dois tiveram vida completa em Cristo. Claro que a dor da perda é grande, mas o consolo da ressurreição permite a gente encarar a morte. Então nós não precisamos ficar paralisados frente à realidade da morte. A nossa situação não é que nós ficamos diante do sepulcro, diante do túmulo, paralisados, sem vida. Porque a morte foi vencida por Jesus na ressurreição. E a ressurreição, uma vez que ela é entendida, uma vez que a gente crê, essa ressurreição traz transformação de uma vida de desespero, de uma vida sem sentido, para uma vida pautada e edificada na esperança da vida eterna. Que o Senhor nos traga a alegria desse domingo,
em todos os dias da nossa vida. Que possamos ter essa bênção. E assim nós temos uma Páscoa abençoada. Uma Páscoa que se torna bênção na nossa existência, dia após dia. Amém.